Irmãos, eu os convido a abrir as suas Bíblias no livro de Salmos. Eu lerei o Salmo 19, acompanhem na sua Bíblia. Ao mestre de canto, Salmo de Davi. Os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Um dia discursa a outro dia e uma noite revela conhecimento a outra noite. Não há linguagem nem há palavras e deles não se ouve nenhum som. No entanto, por toda a terra se faz ouvir a sua voz e as suas palavras até os confins do mundo. Aí pôs uma tenda para o sol, o qual, como noivo que sai dos seus aposentos, se regozija como herói a percorrer o seu caminho. Principia numa extremidade dos céus e até a outra vai o seu percurso, e nada refoge ao seu calor. A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. O temor do Senhor é límpido e permanece para sempre. Os juízos do Senhor são verdadeiros e todos igualmente justos. São mais desejáveis do que o ouro, mais do que muito ouro depurado, e são mais doces do que o mel e o destilar dos favos. Além disso, por eles se ademoesta o teu servo, em os guardar a grande recompensa. Quem há que possa discernir as próprias faltas? Absolve das que me são ocultas. Também da soberba guarda o teu servo, que ela não me domine. Então serei irrepreensível e ficarei livre de grande transgressão. As palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença, Senhor, rocha minha e Redentor meu. Irmãos, vamos orar. Amado Deus, nós te agradecemos, Senhor Deus. Te agradecemos pela oportunidade de lermos e ouvirmos a tua palavra em nossa língua. E te pedimos, Senhor Deus, que possamos entender de Ti e aprender de Ti, para que as nossas palavras e as nossas meditações sejam sempre agradáveis na Tua presença. Senhor meu, Redentor meu, Senhor nosso, Redentor nosso, em nome de Jesus. Amém. Os salmos são de uma beleza ímpar. Grandes artistas se inspiraram no saltério para compor novas composições musicais. Vemos uma verdadeira eclosão dessas obras após o período da Reforma. Só baseado no Salmo 19, podemos citar que os irmãos Schultz, Haydn, Beethoven e Johann Sebastian Bach, o principal musicista da época barroca, comporam músicas, louvores ao nosso Deus nesse período a partir do Salmo 19. Bach, quando assumiu o cargo de liderança, de diretor musical do Coral Orquestra de Leipzig, compôs a sua maravilhosa cantata 76, que é baseada no Salmo 19. Essa cantata, junto com outras, tinha o propósito de cumprir todo o calendário litúrgico da Igreja Luterana. Essa magistral obra, que se divide em duas partes e 14 movimentos, tem a primeira parte totalmente voltada para a revelação de Deus na criação e voltada à parte anterior do sermão. A segunda parte já é voltada para a comunhão, muito parecido com o que veremos no Salmo 19. Ela começa com um hino de louvor ao nosso Deus a partir do toque de uma trombeta e a leitura dos salmos. No segundo movimento dessa peça, o poeta nos diz: Deus não se deixa sem testemunhas. A natureza e a graça falam a toda a humanidade. Deus realmente criou tudo isso para que os céus se movam e os seres visíveis e invisíveis se movimentem. O próprio Deus inclinou-se para você e o chama por meio de incontáveis mensageiros. Levante-se, venha para o banquete, meu banquete de amor. Vemos aqui um vislumbre da beleza do que o Salmo 19 irá mostrar para nós. Passemos a analisar o seu contexto. Logo no início das nossas Bíblias está dito: ao mestre de canto, o Salmo de Davi. Esse é um texto canônico na Bíblia hebraica e tem o sentido de apresentar esse salmo como, sim, sendo de autoria de Davi. Podemos verificar isso comparando, por exemplo, com a preposição ler sendo utilizada em Isaías e também com as coincidências do texto de Samuel 22 e também o Salmo 18. 2 Samuel 22 e no Salmo 18. As mesmas proposições estão no Salmo 18 e no 19. Podemos ver o domínio de Deus sobre toda a criação, Deus como Redentor
e também o desejo do salmista de ser agradável a Deus. Baseado neste contexto, podemos pensar que essa música foi feita para que o diretor de música, que foi designado por Davi entre os levitas, pudesse tocar esse salmo e muitos outros diante do tabernáculo da congregação, diante da arca da aliança, para o louvor do Senhor, e posteriormente continuaram este louvor no templo construído por Salomão. O Salmo 19, em sua beleza, é uma clara apresentação da revelação divina de Deus na natureza e também na Escritura. Sendo classificado como um salmo de sabedoria, ele se divide nessas duas partes, em dois conjuntos de versos, que mostram a revelação da criação, a revelação da Escritura, e concluindo com uma oração de petição e também uma oração de dedicação, vemos o salmista entregando sua vida ao Senhor. As figuras de linguagem utilizadas nesse texto podem ser metáforas, metonímias e personificação. Voltemos ao texto sagrado e à sua análise. O primeiro conjunto de versos, de 1 ao 6, nos mostra a correta contraposição da natureza nos leva a crer no eu sou. Essa revelação nos é apresentada através da proclamação do Criador na criação, especificamente nos céus. O Criador é proclamado. Se nós voltarmos a olhar para os versículos 1 ao 4, nós vemos duas divisões. No versículo 1 nós temos a descrição sumária dessa revelação de Deus nos céus, e do 2 ao 4, em seus primeiros versos, vemos uma descrição detalhada. O salmista nos diz na descrição sumária no versículo 1, os céus proclamam a glória de Deus. Ele pressupõe isso, ele não dá aqui nenhuma chance de argumentar sobre isso. Ele declara como uma pressuposição incontestável que os céus declaram a glória de Deus. Os céus aqui têm o sentido de atmosfera e também a morada das estrelas. É mostrado aqui no termo Shammai, que é um dual no hebraico, que também pode significar a morada de Deus, mas nós sabemos que os céus dos céus não podem conter o Senhor. Portanto, vemos aqui que isso extrapola a toda a extensão do cosmos. A proclamação que é feita pela obra da criação pelos céus é uma declaração exata, acurada, continuada, que deixa todos os homens indesculpáveis. Paulo também mostra isso em Romanos 1:20, quando nos diz que desde a criação do mundo, os atributos de Deus, seu eterno poder, sua natureza divina, têm sido vistos claramente, compreendidos por meio das coisas criadas, de forma que todos os homens são indesculpáveis. Em contraste com a segunda divisão do Salmo, Deus é apresentado aqui apenas uma vez, logo nessa proclamação, como sendo aquele que é o ser supremo, que criou todas as coisas. A partícula hebraica que significa isso é El. Na segunda parte desse paralelismo, do primeiro versículo, o salmista afirma que o firmamento também anuncia as obras das suas mãos. Firmamento e céus significam a mesma coisa, sendo que a palavra hebraica utilizada para firmamento nessa segunda parte é a mesma utilizada em Gênesis capítulo 1. Nos mostra Deus como Criador que estendeu todas as obras dos céus. E mais ainda, o salmista usa um antropomorfismo para nos mostrar que Deus fez com todo cuidado e dedicação essas obras, sendo portanto perfeitas. Nosso Deus não tem mãos, Ele fez tudo por sua palavra e Ele é Espírito, mas Ele se envolveu completamente nesta obra. Na descrição detalhada dessas obras dos céus, nós vemos o versículo 2 ao 4 no seu início, que todo dia, ao contemplar a criação, vemos uma verificação da ordem, variedade, capacidade e genialidade do Criador. O dia e a noite proclamam a glória de Deus. Não há como ver os conhecimentos que são revelados e não se entregar a Deus, se você é um eleito. Contudo, a reação dos homens, em sua maioria, é de apatia, soberba.
Eles querem dizer que tudo aconteceu sem a mão de alguém que tudo fez. Os homens são tolos. E nós sabemos, pela Confissão de Fé de Westminster, no capítulo 1, no versículo 1, que as obras da natureza não são suficientes para dar aos homens o conhecimento de Deus e de sua vontade necessário para a salvação. O chamado dos céus alcança as partes mais remotas da terra e ninguém, em nenhuma tribo, em nenhum povo, em nenhuma língua, em nenhuma nação poderá dizer que não sabia que existe um Criador. Esta proclamação de Deus é para toda a humanidade. Contudo, ela não diz nada sobre aquilo que agrada a Deus e providencia o caminho para a salvação e acesso ao trono da graça. Vemos então que o salmista muda logo depois, aqui no versículo 4 ainda, de contemplar os céus para contemplar especificamente o sol. E a contemplação do sol revela o Criador. O texto diz que o Senhor determinou o lugar do sol. Aí pôs uma tenda para o sol. No hebraico claramente se diz: Deus armou uma tenda para o sol, designou o seu lugar. Com isso nós vemos que o sol, que é muito menor que a criação expandida do universo todo que Deus fez, não pode ser adorado como os povos pagãos faziam. Os povos pagãos adoravam o sol, os egípcios adoravam o sol, os cananeus adoravam o sol. Baal era adorado como Deus Sol, como mostra o ciclo de Baal, que é dos anos 1500 a 1370 a.C. O salmista está enfrentando essa noção tola, mostrando que o Criador delimitou para o sol a sua atuação. É preciso afirmar, olhando para o versículo 5, que quando o salmista diz que o sol como noivo sai dos seus aposentos e se regozija como herói, ele está falando das perspectivas de quem vivia no ano 1000 a.C., o reinado de Davi. Olhando a olho nu, nós vemos como se o sol nascesse e se pôsse. E é isso que ele descreve aqui. E descreve isso de maneira poética, mostrando que o sol como um noivo que deseja muito estar com a sua noiva. E um guerreiro que deseja voltar e ouvir os louvores do seu povo, como aconteceu várias vezes com Davi, não pode ser impedido na batalha. O sol também não pode ser impedido pelos agentes naturais. A suposta inexatidão científica da Bíblia em relação a essa característica dos céus e do sol nada mais é do que uma tentativa que é frustrada e falaciosa de desmerecer a palavra de Deus. Este argumento é, no mínimo, anacrônico. Vemos ainda que somos blindados aqui pela contemplação daquilo que é revelado por Deus na Escritura. A revelação geral da natureza, do versículo 1 ao 6, nos mostra que Deus se revela de maneira abundante nas coisas criadas, de maneira contínua, compreensível apenas aos eleitos, mas universal a todos os homens, deixando aqueles que não creem indesculpáveis. Disse Kant: duas coisas enchem o ânimo de admiração e reverência, sempre novos e crescentes. Quanto com mais frequência e aplicação me ocupo com a reflexão, o céu estrelado sobre mim e a lei moral de Deus dentro de mim. Então nós voltamos para o nosso texto e de repente Davi muda o rumo da sua magistral obra de louvor a Deus e foca na revelação especial de Deus. Vimos até aqui na primeira sessão que o salmista nos mostra que a correta contemplação da natureza revela o eu sou. Agora vemos que a revelação das Escrituras nos levam à perfeita adoração do eu sou. Essa sessão está no versículo 7 ao versículo 11, onde Davi nos diz claramente na primeira estrofe
que os atributos de Deus e da palavra nos levam a entender essa revelação. Deus, que aqui na primeira sessão era tratado como supremo ser, o El, ele passa a ser chamado pelo nome pactual de Deus, Yahvé, o Eu Sou, o Senhor, literalmente aquele que existe. Quando trata-se da revelação especial de Deus, não há mais como achar que é um Deus desconhecido. Ele se revelou em sua palavra. Ele é aquele que existe, enquanto todos os outros deuses não existem. Vemos agora 6 expressões paralelas neste texto, do versículo 7 ao 11, que descrevem a Escritura. A Escritura é lei, é testemunho, é preceito, é mandamento, é temor e é juízo. Tudo isso nos mostra, através da poesia do salmista, uma ideia multifacetada da palavra de Deus, da Escritura Sagrada. Contribuindo com este quadro, também são mostrados 6 atributos da palavra de Deus. Ela é perfeita, ela é fiel, ela é reta, ela é pura, ela é límpida e ela é verdadeira. Também vemos em cada paralelismo desta sessão o que a Escritura faz na vida daqueles que creem na palavra do Senhor. Ela restaura a alma, ela dá sabedoria aos simples, ela alegra o coração, ela ilumina os olhos, ela permanece para sempre e ela é totalmente e igualmente justa. O versículo 7 principia, nos mostrando a lei como sendo perfeita, íntegra, é uma instrução completa, nela há o caminho de vida. Além disso, os estatutos do Eu Sou, seus testemunhos, são firmados, estáveis, inabaláveis, confiáveis, como o nosso Deus é. E eles trazem sabedoria àqueles que não têm. A palavra utilizada aqui, simples, são aqueles que têm a mente aberta. Para o hebreu, ter mente aberta, não firmada na Escritura, é ser estulto, tolo. Nós vivemos num tempo que valoriza o livre pensador, aquele que tem uma mente aberta. Nós vivemos um tempo de rebeldia contra o Eu Sou. Por isso os tolos acreditam que são sábios, mas eles precisavam da palavra de Deus para aprender sabedoria. Em seguida, o salmista nos fala do temor do Senhor, o mesmo temor que ele disse que os hebreus tiveram diante de Deus no Horebe, enquanto eles falavam as palavras que foram entregues à nação de Israel. Temer a Deus é viver, temer a Deus é entender sua vontade. Esse temor perpétuo deve nos firmar em reverência e na prática da piedade, segundo os mandamentos do Senhor, segundo os mandamentos do Eu Sou, com a certeza da permanente presença de Deus. Os caráteres dos juízos do Senhor, a lei, a Escritura, são verdade, como diz o final do verso 9, e são desejáveis, porque são todos uma unidade perfeita. Na segunda estrofe, do verso 10 ao 11, nós passamos a reconhecer que a Escritura é desejável, e ela é desejável porque transforma aquele que crê nela em desejável para Deus. Os eleitos passam a ser agradáveis ao Senhor. No versículo 10, o salmista compara esse desejo pela Escritura como o desejo pelo ouro e também pelo mel. O ouro naquele tempo era muito difícil de obter de maneira pura, devido às escórias, aos outros minerais, chamados de ganga, que ficava grudado lá e os processos metalúrgicos não conseguiam separar.
Também o mel era muito desejado, porque não existia açúcar em abundância, e era com ele que se adoçava a vida. Quando ele faz essa comparação no Salmo 19 e também no Salmo 119, ele nos mostra o quanto devemos ansiar por experimentar as verdades das Escrituras. O Senhor nos mostra, no versículo 11, o impacto da palavra do Eu Sou sobre a vida do salmista. Quando ele, motivado pelo Santo Espírito, diz que além de tudo isso que ele falou da Escritura, ela ademoesta o servo para se entregar e guardar. E se não fosse o suficiente, ser agradável a Deus por guardar os mandamentos, ainda recebemos a recompensa do Senhor. É a Escritura que nos conduz para a salvação. E como foi dito na Assembleia de Westminster, no capítulo 1, no artigo 6, que eu lerei agora, nós só podemos ter esse entendimento da salvação através da revelação especial de Deus. Todo o conselho de Deus concernente a todas as coisas necessárias para a glória dele e para a salvação, fé e vida do homem, ou é expressamente declarado na Escritura, ou pode ser lógica e claramente deduzido dela. Os nossos irmãos das Assembleias de Westminster estavam certos ao dizer que só há salvação naquele que crê no Deus que se revela em sua palavra. A lei nos mostra o que devemos fazer, apresenta as consequências da sua violação e nos traz grande recompensa, grande ganho, resultados, bons resultados. Nos leva diretamente ao livro de Levítico e a questão das bênçãos para aqueles que seguem os mandamentos do Senhor e a maldição para aqueles que se rebelam contra Deus. Após o duplo louvor da dupla revelação do Eu Sou, o poeta irrompe em uma sessão de oração que termina com a declaração da necessidade de um Salvador. A dupla revelação do Eu Sou nos conduz ao Salvador. Voltemos ao texto sagrado nos versículos 12 ao 14. Quem há que possa discernir as próprias faltas? Absolve-me das que me são ocultas. Também da soberba, guarda o teu servo, que ela não me domine. Então serei irrepreensível e ficarei livre de grande transgressão. As palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis a ti, na tua presença, Senhor, rocha minha e redentor meu. A pergunta feita aqui no versículo 12 só pode ser feita por um eleito. Um ímpio não está nem aí para suas faltas, para os seus pecados. Um eleito, sim, tem o seu coração compungido quando ele está afastado de Deus, porque ele o ofendeu. E essa sensação de pecar contra Deus, sem nem saber, porque elas são ocultas para você, porque você não conhece na Escritura, ou porque você se esqueceu, ou porque você fez de maneira irrefletida, só pode vir pela ação do Santo Espírito na palavra, que convence o pecador da justiça e do juízo. O salmista pede perdão por aqueles pecados de ignorância que são citados em Levíticos 4, 28. Aqueles pecados que nós precisamos continuamente aprender na Escritura. Quanto mais aprendemos dos mandamentos, mais saberemos que não nos passará aos olhos o pecar contra Deus, porque Ele se revelou na palavra. Nosso amado irmão pede a Deus então que o perdoe por aqueles pecados de ignorância. Logo depois, no versículo 13, ele também pede perdão para ser guardado da soberba, da arrogância, de achar que ele pode pecar porque ele é especial diante de Deus. Ele pede para Deus segurá-lo, para que o pecado não o domine. Ele pede a Deus que ele não peque de maneira soberba, presunçosa. Ele não quer passar dos limites revelados na palavra,
porque sabe que Deus não deixa impune aquele que o faz. A oração de Davi aqui é que tais pecados arrogantes não tenham domínio sobre ele. Estando livre dessas duas condições, ele declara que ele seria então irrepreensível diante de Deus e ficaria livre de grande transgressão. Lembremos que querer ser irrepreensível diante de Deus era o desejo do salmista também no Salmo 18. Contudo, nós sabemos que todos nós pecamos e nenhum de nós está livre de pecar. O apóstolo João deixou isso claro em 1 João. Sabemos que só temos remissão de pecado através do sangue derramado. E este sangue derramado foi derramado na cruz do Calvário por Jesus Cristo. Os eleitos são aceitos na presença do Eu Sou, daquele que existe, do Senhor, pelo sangue do Cordeiro, que foi derramado naquela cruz. E ele gritou naquele dia: está consumado. Este sangue foi derramado por todos os que creem e crerão na esperança daquele que veio e voltará, nosso Senhor Jesus Cristo. Na oração final, a qual segue o padrão, a fórmula para a dedicação a Deus, nós vemos o salmista reagindo à dupla revelação do Eu Sou, mostrando uma vida direcionada a querer ser obediente e agradável ao Senhor. A oração dele aqui é que tudo que ele diz, e tudo que ele pensa, e tudo que ele faz, ele como um ser integral diante de Deus, que é Espírito, seja aceitável diante dele. Finalizando, ele declara que o Senhor é sua rocha e seu Redentor. Quando ele afirma que Deus é sua rocha, ele quer dizer que é um Deus inabalável, é uma grande estrutura de pedra que não pode ser removida. Ecos daquilo que Cristo diz, que nós devemos construir nossa casa sobre a rocha, que é Ele mesmo. Amados irmãos, vemos também Davi, no segundo livro de Samuel, no capítulo 22, no versículo 2 ao 3, associando essa figura da rocha à defesa de Deus, o livrando de todos os inimigos de Saul. Já quando ele declara que o Eu Sou é o Redentor meu, ele está afirmando que o Eu Sou paga suas dívidas, resgata-o da escravidão, advoga a sua causa, o protege de cair e faz isso àqueles que fazem parte da sua aliança. É exatamente isso que o Senhor Jesus Cristo faz conosco os que cremos. Ele nos liberta da escravidão do pecado, Ele nos torna de fato livres, Ele tira de sobre nós qualquer condenação, Ele se dá por nós para nos redimir, nos purificar e nos tornar zelosos, piedosos e praticantes de boas obras, das suas boas obras. Quando Cristo se apresenta como o Eu Sou, no Evangelho de João, Ele está se identificando com as declarações do Salmo 19, afirmando ser o Criador, Deus, Senhor dos eleitos, seu resgatador, aquele que os redime. Este Salmo se inicia com a contemplação dos céus, da criação, revelando o Eu Sou, o Criador. Passa a revelar nas perfeições da Escritura, do Eu Sou, tudo que nos conduz à perfeita adoração dele, do Eu Sou. E essa dupla revelação do Eu Sou nos conduz ao Salvador e à relação pessoal do eleito com o seu Senhor. Vejamos algumas lições desse texto para todos nós. Toda revelação exige uma resposta. E aquele que não reage em adoração e entrega é culpado de grande transgressão. A conclusão deste salmo é a entrega total do salmista ao Eu Sou, sua rocha
e Redentor. A dupla revelação do Eu Sou tem o propósito claro de exaltar a Deus, mostrar a beleza do Redentor, atrair os eleitos com cordas de amor e deixar os ímpios indesculpáveis. Uma cuidadosa contemplação da dupla revelação do Senhor na criação e nas Escrituras deve inspirar maior compromisso espiritual e renovado interesse no cristão em aprofundar o seu conhecimento de Deus, seu relacionamento com Ele, por intermédio de Cristo, buscando o conhecimento na Escritura e sendo mensageiro das verdades dessa dupla revelação. A revelação do Criador, conhecido como revelação natural, exibe a glória majestosa de Deus e deixa todos os homens indesculpáveis de não lhe prestar o louvor que lhe é devido. E eu lhe sugiro, pare um pouco e contemple a criação de Deus. Somente a revelação especial do Eu Sou na palavra revela o pecado do homem, a necessidade de um Salvador. E quem é esse Salvador prometido? Jesus Cristo, e a vontade de Deus para os seus filhos. Portanto, meus irmãos, a dupla revelação divina deve levar a louvar a Deus em todo o tempo, confessar constantemente a nossa completa dependência de Deus, reconhecer a necessidade da remissão e perdão de pecados e renovar seu compromisso de obedecer à vontade revelada. Os cristãos têm o dever de testemunhar e atestar que com a vinda de Cristo a revelação está completa. Não precisamos de nenhuma nova revelação, nenhum novo livro, nenhum novo profeta. Tudo o que era para ser dito foi dito na palavra, e a ela devemos render a nossa mente, para que a nossa mente passe a ser a mente de Cristo. Devemos alegremente anunciar o nosso Rei, Senhor e Salvador Jesus Cristo, até os confins da terra, até o último povo, a última tribo, a última língua e a última nação. O Eu Sou, o Deus triuno, o Criador de todas as coisas, deve ser adorado. Jesus como Criador deve ser adorado, e nós devemos olhar para a criação e os céus e verem que eles declaram a glória de Jesus Cristo. Ele, Jesus Cristo, é a palavra, o Verbo de Deus, a revelação completa do Senhor. E assim, a fé nele traz vida, alegria e maturidade espiritual. A igreja deve ter renovado o seu compromisso até que ele venha. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Deus os abençoe.